Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, dia 17 de 7 de 2025, última partida da 14ª rodada do Brasileirão. Lembrando que esta rodada tivemos apenas 6 jogos, porque 4 times estão na Sul-Americana, disputando os playoffs da Sul-Americana. Inclusive, eu acho que nesse horário que eu estou gravando, o Atlético Mineiro está jogando, se eu não estiver enganado. Até dá uma olhada. O Atlético Mineiro está jogando com o Bucaramanga e empatando em 0-0. Mas, além do Atlético Mineiro estar jogando hoje, tivemos o Grêmio jogando ontem, perdendo para a Alianza Lima de 2-0. Tivemos o Bahia empatando em casa e o Vasco da Gama tomando uma goleada para o Independente Del Valle. Então, esses 4 times na Sul-Americana, ou seja, 4 jogos não aconteceram. Aconteceram 6. 5 jogos na quarta-feira e hoje, quinta-feira, o último jogo. O Cruzeiro, que estava ali na cola do Flamengo e vibrou com a derrota do Flamengo na quarta-feira para o Santos, também curtiu o empate do Bragantino com o São Paulo, que está ali embolado, vem ao Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense, melhor time brasileiro no Mundial de Clubes, chegou às semifinais. Só para lembrar, fazendo um grande trabalho o Renato Gaúcho, na despedida de John Arias. Cara, o Arias vai fazer uma falta ao Fluminense que você não tem ideia. Não tem ideia. A falta do John Arias é muito maior do que a falta do Gerson do Flamengo. É muito maior que a falta do Igor Jesus para o Botafogo. É muito maior do que a falta que o Almada fez ao Botafogo. A falta do John Arias Fluminense abre uma cratera no elenco do Fluminense, que vai ser difícil de repor. E aí se enfrentaram e o Cruzeiro venceu o Fluminense e assumiu a liderança isolado. Muitos vão falar, Magalhães, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo assume a liderança. Beleza, mas é se. O Flamengo ainda não jogou. O jogo do Flamengo atrasado é contra o Sport. Ainda não aconteceu. Então, irmão, enquanto não acontecer, o Cruzeiro é líder isolado. E a gente vai falar sobre esse jogo, como foi, se foi justo, se não foi justo, a classificação e o próximo jogo de cada um dos times. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Cruzeiro, que está feliz de orelha em orelha, você, meu amigo torcedor do Fluminense, que está triste por 2 motivos, né? Pela derrota e pela saída do Arias. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Rosé com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma forma de você dar ponto ao vídeo. Você pode fazer isso 3 vezes durante uma semana no mesmo vídeo. Então vai lá, curta, compartilhe e hype os vídeos do seu amigo. Bom, então vamos aqui de cara para a classificação. Como eu disse, o Cruzeiro com essa vitória está com 30 pontos com 14 jogos. O Cruzeiro não tem nenhum jogo atrasado. 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, fez 23 gols, sofreu 9, tem um saldo de 14. Segundo lugar ficou o Flamengo, está o Flamengo, com 27 pontos em 13 jogos. E aí porque muita gente falou, se o Flamengo ganhar, vai a 30. E por que o Flamengo passa o Cruzeiro? O Flamengo vai ficar com os mesmos 9 pontos, os mesmos números de empate, 3, derrotas, a mesma. A diferença é que o saldo do Flamengo é de 21 gols. E do Cruzeiro é de 14. Se o Flamengo vence o Sport com 14, o Flamengo passa, fica com o mesmo número de pontos, mas passa no saldo de gols. Mas isso é o se. E o Fluminense? O Fluminense com essa derrota termina a 14ª rodada. O Fluminense não jogou na rodada passada, só para lembrar. Tá? O Fluminense não jogou na rodada passada, porque chegou a ser semifinal do Mundial, então acabou tendo, eu não sei se foi a benécia, mas esse
esse descanso e está ali na 7ª colocação com 20 pontos. Só que o Fluminense tem 12 jogos. Tá? O Fluminense tem 12 jogos. Tem 2 jogos a menos. Tá? Esses 2 jogos a menos ganhando, hoje levaria o Fluminense à 4ª colocação. Mas é a mesma coisa. É o se. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Flamengo. Teremos Fla-Flu no Maracanã, domingo, dia 20, às 7h30. E o líder Cruzeiro joga em casa, dia 20 do 7, também domingo, às 4 horas da tarde, contra o Juventude. Uma possibilidade do Cruzeiro abrir mais, porque o segundo colocado, o Flamengo, vai ter um jogo difícil contra o Fluminense, um Fla-Flu. O Fluminense tem totais condições de ganhar, mas pode dar empate. E o Cruzeiro ganhando do Juventude, que está lá na parte de baixo. Pode ter surpresa, o Juventude pode surpreender? Pode. Até porque, se a gente pegar o que aconteceu nessa rodada, vamos falar só em relação aos cariocas. O Flamengo teve posse de bola, mais chute, mas quem ganhou foi o Santos. O Botafogo teve mais posse de bola, mais chute, mais finalizações, mas o Botafogo não conseguiu ganhar do Vitória. E nesse jogo em tela, o Fluminense teve mais posse de bola, teve mais chute, mas quem ganhou foi o Cruzeiro. Então, o Juventude pode sim jogar atrás, fechadinho, fazer igual o Vitória fez contra o Botafogo, contar um pouco com a sorte e atrapalhar o Cruzeiro. Sinceramente, não acredito, mas essa rodada mostrou que quem teve mais bola, quem chutou mais, quem agrediu mais, não venceu o jogo. E esse jogo de hoje, a gente vai falar agora sobre isso. Então, cara, por que o Cruzeiro venceu? O Cruzeiro fez uma boa partida, taticamente no primeiro tempo, explorou muito bem o contra-ataque, né? Ele estudou muito bem o Fluminense, viu que o Fluminense gosta de tocar bola, viu que o Fluminense estava jogando com 2 jogadores abertos, do Aras por um lado e o Soteldo por outro, e quando saía com 2, 3 toques, já estava chegando na área. O Cruzeiro não negociava muito, não negociou muito. O Cruzeiro roubava a bola muito vertical. No momento que o Cruzeiro faz o gol, o Fluminense era melhor. E aí faz 2 gols na sequência. Um gol de bola parada, já tinha tido um lance antes que o Fábio tinha feito uma grande defesa, uma bola parada no escanteio, Fabrício Bruno sobrou sozinho. Eu não me lembro quem era o jogador. Largou o Fabrício Bruno, ficaram 2 jogadores do Fluminense marcando um só e o Fabrício Bruno solto. O Fabrício Bruno com 1,90 m, cabeça sozinho para baixo, né? E acabou fazendo 1-0. E logo na sequência, né, 5 minutos depois, num contra-ataque, sai ali o gol do Caio Jorge, artilheiro. Caio Jorge fazendo 2-0. Vai pro segundo tempo, o Cruzeiro para de jogar. No segundo tempo, o Cruzeiro não faz nada, a não ser defender o seu resultado de 2-0. Tá errado o Cruzeiro? Não. Você pode não gostar, mas o Cruzeiro já tinha 2-0 na casa do adversário, já era líder. Para que se expor? Ficou defendendo. Mas mesmo o Cruzeiro se defendendo, ele tomou 3 bolas na trave. Bola na trave, para mim, é sorte de um lado e falta de sorte de outro. Não! Bola na trave é falta de pontaria. Porra, pelo amor de Deus. Você falar que bola na trave é falta de pontaria, tá de sacanagem. Porra, aí não. Bola na trave, para mim, é sorte. O Cruzeiro deu sorte. Além do caso, fazer boas defesas. Então, no segundo tempo, só o Fluminense jogou. Se eu não estiver enganado, o Cruzeiro só teve um ataque com o Caio Jorge. Só o segundo tempo inteiro. Mas como eu falei dos cariocas, os 3 cariocas
Flamengo, Fluminense e Botafogo, os três que estavam no Mundial, não conseguiram fazer gol. O Flamengo ia ficar o dia inteiro tentando não fazer gol no Santos. O Botafogo ia ficar o dia inteiro em cima do Vitória e não fazer gol. O Botafogo também meteu umas 2 ou 3 bolas na trave. E o Flamengo ia ficar tentando em cima do Santos e não ia fazer gol. Coincidência ou não é coincidência, a gente não sabe. Mas não foi a rodada para os cariocas. Não foi a rodada para os cariocas. E o Fluminense entrou nessa. Tentou, martelou, imprensou. Mas não é dia, não adianta. A bola não entrou. E aí você pega os números aqui. O Fluminense deu 28 chutes. 6 em direção ao gol. O Cruzeiro deu 8. 5 em direção ao gol. Desses 8 chutes e 5 em direção ao gol, 5 foram no primeiro tempo. Porque no segundo tempo acho que não deu nenhum. Nenhum. Esses números de chutes do Cruzeiro foram só no primeiro tempo. No segundo tempo o Cruzeiro não deu um chute. Posse de bola. O Cruzeiro teve 30% de posse de bola. E aí quando eu falo dos cariocas foi a mesma coisa. No jogo do Botafogo a posse de bola foi do Botafogo. No jogo do Flamengo a condição da posse de bola foi do Flamengo. Mas nessa rodada quem teve mais posse de bola, mais chute não ganhou. Vai ser assim até o final do campeonato? Provavelmente não. Ah, o Cruzeiro não tem posse de bola? Sim, o Cruzeiro também tem posse de bola. Mas nesse jogo não teve. Ele optou por ser um time reativo, jogar no contra-ataque. E funcionou, irmão. Como funcionou pro Vitória, como funcionou pro Santos. Acontece. É o que eu gosto? Não. O Cruzeiro tinha condições de jogar contra o Fluminense segurando mais a bola? O Cruzeiro tinha. Tem time para isso. Mas não optou assim. Faz parte. Aí você pega. O Fluminense teve 70% de posse de bola e 90% de precisão. O Cruzeiro teve 30% só e menos de 80% de precisão. Ou seja, o Cruzeiro ficou menos com a bola e errou mais passes. Mas quem é que fez os gols? Cruzeiro. Cruzeiro. Então, irmão, o futebol é maneiro por causa disso. Tem estilos. Você gosta ou não gosta. Mas o que vale? Os 3 pontos. E os 3 pontos que foi que conseguiu? O Cruzeiro. Podem falar o que quiser. Mas os 3 pontos é do Cruzeiro. Foi justo? Cara, pelo primeiro tempo do Cruzeiro, óbvio que foi justo. O Fluminense jogou, fez um bom primeiro tempo, mas quem foi mais enfático, quem foi mais dinâmico, quem foi mais vertical e aproveitou da oportunidade foi o Cruzeiro. Então é injusto você falar que o Cruzeiro não mereceu. Agora, no segundo tempo, o Fluminense mereceu. Merecia uma sorte melhor. Só que a bola não entrou, irmão. 3 bolas na trave. Então, parceiro, o jogo foi isso. Primeiro tempo, o Fluminense estava fazendo uma boa partida e tomou 2 gols. Uma de bola parada e outro o Radicon contra-ataque. Mérito do Cruzeiro. No segundo tempo, o Cruzeiro quis só se defender. O Fluminense tentou. Poderia ter feito gol, meteu 3 bolas na trave, mas não entrou. E aí a gente vai desmerecer o Cruzeiro? Não, não pode desmerecer o Cruzeiro. Se defendeu relativamente bem, contou um pouco com a sorte e optou em não jogar, em se defender, porque já estava 2-0. Também opção. Poderia dar certo, como poderia dar errado. Deu certo. Se dá errado e toma empate, o Jardim ia ser questionado. Mas deu certo. Futebol é isso. É imprevisível. Imprevisível. Então, na minha opinião, eu vou dizer o seguinte aqui. Ganhou o time que aproveitou mais as chances, que foi o Cruzeiro, e contou mais com a sorte. Que bola na trave, para mim, é sorte. O Cruzeiro tem capacidade, mas 3 bolas na trave, irmão, não é falta de pontaria. É falta de sorte do Fluminense. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.